ó, tem uma informação aqui do repórter Pedro Ivo Almeida. É um grande amigo que eu tenho aí na imprensa. né? Ele é da ESPN. O Pedro realmente é um Não é cara nada super... Flamengo também, né? Ele é um cara super apurador. Ele apura muito, o Pedro Ivo Almeida. E ele revelou ontem, logo após o jogo contra o Flamengo, informações sobre o incômodo dos medalhões do Corinthians com o Vitor Pereira, inclusive o William. Ele diz que há um incômodo interno pela maneira como o português se relaciona, pela forma como ele comunica suas decisões e também por algumas declarações em entrevistas coletivas. A fala que mais desagradou aos atletas aconteceu após a derrota por 2-0 contra o Atlético Goianiense, na Copa do Brasil, quando o Vitor Pereira afirmou que os jogadores entraram de barriga cheia em campo. Além disso, o fato do treinador não passar a escalação aos atletas com antecedência, tomada de maneira unilateral, é mais um ponto na questão da forma de se relacionar. Ou seja, jogadores putos com o Vitor Pereira, porque ele expõe o time nas coletivas de imprensa e também porque ele não diz a escalação do seu time a poucas horas do jogo, né? A gente já sabia disso. Ô Vamp, tem isso, né? Esses treinadores portugueses, quando eles emplacam, eles viram paizões, né? Como é o caso do Abel Ferreira, como foi o caso do Jorge Jesus, que dava esporro adoidado também, mas era respeitado. Agora, quando não vai, gera um vestiário, ó, foi assim com o Paulo Souza e agora com o Vitor Pereira. Te falo mais, Virado, em cima aí do que o Pedro Ivo lá, com o Pedro lá do canal Disney. Eu sempre brinco aqui, eu sempre falo assim, um programa de informação me soltou, conto tudo. O cara não mudar de canal, não mudar de estação, não mudar de plataforma. Eu tenho notícia certa de gente muito... Me ligou para eu falar no programa, mas não podia dar o nome da pessoa. Que o Corinthians, os atletas estão tudo machucando pelo treino do Vitor Pereira. Vocês já perguntaram por que vários jogadores do Corinthians se machucam? Vocês já fizeram essa pergunta? Gente que, se eu der o nome aqui, aí a fumaça briga, aí cai tudo lá dentro do Corinthians. Trocou o comando médico lá? Doutor Joaquim Grava saiu. Eu não sei, né? Depois Saiu, de não muitos tá mais anos. E pela informação que eu tenho, claro, assumiu a direção do departamento o Bruno Maziotti. O Bruno voltou agora. Eu não sei se o Bruno voltou como consultor, ele tá... Não, ele pôs a mão na massa, ele apareceu cuidando do William, por exemplo, depois daquela contusão. Então, diz lá mais língua lá, pelo lado da Zona Leste, onde eu moro, Tatuapé lá, bem bonitinho, que fora essa insatisfação aí dos jogadores, os jogadores tudo reclamam que é poupado de jogo, mas os treinos são mais intensos e machuca muito atleta em treino. Por isso que tem muita gente que vai arrebentada pro jogo. Ó, agora, tem essa situação, essa mudança que o Vanderlei falou aconteceu há 5 dias, tá? Porque se questionava muito o departamento médico, provavelmente houve essa troca, mas do lado do departamento médico também tem essa situação de que os jogadores se lesionavam muito porque o treino era muitas vezes exagerado. Então não tô mentindo que chegou até mim. Então são os dois lados. São os dois lados. De um lado, o Corinthians tira um chefe que estava lá há anos no departamento médico, desconfiando dessa situação. Pô, é muito jogador lesionado. Pelo outro lado, dizem que o treino do Vitor Pereira é exagerado, gerando muitas lesões no grupo. Agora, por que... Você acha que o Flamengo passou por isso também com o Paulo Souza? O Flamengo passou tudo de ruim com o Paulo Souza. Não, lembra tudo que... pior com o Paulo Que beleza. Não, porque em algum momento ali, lembra, professor, que tinha 14? Não, mas tinha 14 jogadores... Os jogadores do Flamengo, eu já falei isso algumas vezes, eles não respeitavam o Paulo Souza. Não é um negócio do só, não gosta. Eles achavam o cara maluco. Eles não entendiam certas decisões. Ó, o próprio Andreas Pereira, que agora já está na Inglaterra, ele deixava claro que ele gostava de chegar na frente. Ele gostava de finalizar. E o Paulo Souza não deixava. Então, abdicava da sua melhor virtude, porque o treinador não deixava. A parte técnica. Os jogadores questionavam muito. Eu tô falando da parte técnica, né? O treinador, de repente, quer jogar com 5 zagueiros, 10 volantes, sei lá. Eu tô falando da parte de departamento médico.
Se também poderia ser... Porque é a mesma filosofia. Dois Se o portugueses treino dele tal, era muito forte. É, isso eu nunca escutei porque de a gente chegou jogadores. aqui falar que 14 jogadores, a gente deu uma relação aqui de 14 jogadores do Flamengo no departamento médico, lembra? 12, chegaram a ser O 12. Palmeiras também tem aí um português, não tem tudo isso. O que acontece? Ué, o Jorge Jesus. Jorge Jesus e o time do Flamengo Então, inteiro. Ninguém era poupado Jogava e voava. toda hora, quarto domingo, Sim. quarto domingo, quarto domingo. Então, realmente, esse trabalho do Corinthians, ele é um trabalho esquisito. Porque, veja, você olha, eu não sei, Vampeta, e aí você tem essa informação melhor que nós. Aí, Vampeta, eu não sei como é o dia a dia de treinamento. Mas Ninguém não, mais sabe que não é mais... Ninguém sabe. Agora a gente sabe quem são os caras que jogam. Você pega todas as escalações do Corinthians, você começa a olhar e fala, opa, ninguém pode estar com muita queixa de cansaço, de overdose de jogo e tal, porque muda toda hora, o cara joga domingo, ele descansa quarta, aí talvez ele nem volta no outro domingo, aí ele fica no banco. Então todo mundo no Corinthians joga, né, pouco. Para falar português, claro, ninguém tá com aquela... Ele roda bastante. Ele roda demais, ninguém tá com aquela sobrecarga de jogos. É diferente do Flamengo, do Jesus. Não tem nenhum caso no Corinthians de alguém que jogue com a frequência do Gustavo Gomes no Palmeiras. O Cuca, quando estava no Atlético Mineiro a temporada passada... Jogava toda hora. Ó, o Palmeiras tem um negócio que eu sempre falo assim, ó, o Palmeiras, ele contratou pouco, você mesmo fala isso, dos times grandes foi ele o que menos fez investimento em contratação, mas as contratações todas que vieram para o Palmeiras, até agora nenhuma estourou. Logo, tem 2 que chegou aí, não tem nem um mês. Que chegaram esse ano. Mas em compensação, você acabou de falar, a não ser para a lateral esquerda, que quando o Vina é vendido, o Piquerez mantém Isso. o mesmo esquema, a mesma regularidade, certo? O que chegou em 21. Né? Certo, né? E aí você tem o Gustavo, você falou, o Gustavo Gomes. Aí você tem o Gustavo Gomes que joga todos os jogos, que é um líder. Você tem um goleiro da seleção brasileira que não sai. O Marcos Rocha pouco machuca. E aí a cavalaria sempre aí. Zé Rafael, Danilo, Scarpa. Rafael Veiga, Scarpa e Dudu. Esse segura a onda em tudo do Palmeiras. Porque se você pega esses caras e tira, e você opta aí por botar pra jogar Atuesta, esses 2 atacantes chegou agora. Navarro, eu quero ver se o Palmeiras fica em Libertadores, tem uma base, essa base aí são sólidas, são jogadores que gostam de jogar, são jogadores que machucam um pouco, o Veiga que vai machucar agora. Aliás, o Rafael é muito melhor do que eu acho que a maioria pensa. É bom, Pois joga muito regular, não, joga bem. Muita gente acha que ele dá uma Joga dinâmica, bem, dá uma dinâmica incrível junto com o Danilo no meio campo. Chega bem, arremata bem. E o Luxemburgo foi muito feliz quando recuou ele, que o Zé Rafael era um meia igual ao Veiga, ao que foi pro Fortaleza, o Lucas Lima. Lucas Lima tinha um monte de meia. O Luxemburgo recuou ele. Então o Palmeiras tem 7 outros jogadores, professor, que é cavalaria mesmo. Sem esses caras não vai. O resto tem que vir e se adaptar a eles, e ainda não... Nenhuma das contratações do Palmeiras estourou. Mas aí tem... Ô, Vanderlei, só passando pra você o que você tinha falado. Todos os principais jogadores do Flamengo se lesionaram, você perguntou, se lesionaram com o Paulo Souza. E muitas vezes justificado pela carga de treinamento. Agora com o Dorival, em 2 meses, nenhum atleta titular se machucou. Eu acho que o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique foi com o Dorival, mas foi choque. Foi muscular. Foi um gramado, acidente. Ele pisou errado. E foi essa lesão grave. De lesão normalmente é lesão muscular. Sim. O cara machuca uma, volta, machuca de novo. Ó, Gabigol se lesionou, Pedro, Arrascaeta, Davi Luiz, Andreas Pereira, o Santos, o goleiro, se lesionou. O Bruno Henrique já foi depois, mas também foi um choque. Mas se lesionou muscularmente com o Paulo Souza. Teve um momento que estavam todos os zagueiros fora, só tinha um, acho. E o Arão jogou de zagueiro muitas vezes. Agora, por que vocês acham isso? Tem a ver com esse jeito curto e grosso? Porque o português é assim. O português... Sua mãe é portuguesa, né, Bruno? Sim. Então você, mais do que ninguém, pode falar sobre isso. O português, ele é curto e grosso. Ele é. Geralmente, o português, ele é papo reto. Será que é por isso que ou ele vira paizão, ou ele vira carrasco? Porque a gente tem aí 2 exemplos de cada. Abel Ferreira e Jorge Jesus, amados por todo o elenco e fazendo o time jogar um excelente futebol. Paulo Souza e Vitor Pereira, pelo jeito Vitor Pereira, com o mesmo problema do Paulo Souza, de não ser querido pelos jogadores, expor os jogadores em coletivas de imprensa, que o Paulo Souza também sempre fazia isso. Sim, eu acho que tem a ver, assim, o Abel, até que eu falei aqui, o Abel, ele é um cara que
É o jeito dele, é de cada um, né? Tem essa coisa do o futebol lá fora. Ele tem uma maneira de levar. É claro que cada país tem a sua particularidade, mas no geral é uma relação, vamos dizer assim, mais profissional, mais direta, profissional, e não tanto aquela relação humana de resolver isso aqui. Eu tô com um problema, aí fala, e resolve. Porque aqui também tem alguns problemas, às vezes, não o caso desses times tão bem, Flamengo e Palmeiras, às vezes tem salário atrasado, às vezes é o técnico que tem que ir lá conversar com o jogador, então é uma relação aqui normalmente mais paternalista, assim. E na Europa é mais direto, né? Vai jogar esse, aquele, a estratégia é essa, nós vamos jogar dessa maneira e vamos treinar e vamos embora. Então, eu acho que o Abel, ele se adaptou bem a isso, né? O Jorge Jesus, ele era também um cara que cobrava forte, mas parece que na relação do dia a dia ele tinha mais essa relação humana. E o Abel, ele trabalha muito na relação humana. O Abel, claro, tecnicamente, taticamente, é um técnico muito bom. Mas uma das principais virtudes dele é a relação humana com os atletas. E até esse lado mental tem muito a ver com isso. Os caras confiam nele, ele tem uma relação muito próxima. E dá a impressão, vendo de fora, que com o Paulo Souza e o Vitor Pereira era uma relação mais profissional. Vai jogar esse, aquele, dá a escalação ali na hora, ó, você vai jogar por aqui, você vai jogar aqui, nós vamos treinar isso aqui e pronto. Quem não gostou é problema seu, vambora. Né, acho que aí depende muito. É aquela questão que o Vanderlei falou bem, de adaptação ao local. Acho que o Abel, principalmente que está aqui até agora, ele se adaptou muito bem. Que você tem que aqui não é bem assim, ó, você sai do time e acabou. Não, você conversa, e aí você está com problema, aí o técnico troca ideia. O Vitor Pereira e o Paulo Souza parece que é mais direto. Tá mal, eu acho que nesse jogo é esse que vai jogar e acabou. E não conversa muito, não tem muito assim, contar, você tá saindo por causa disso ou daquilo. Não, é mais direto. Tá saindo porque eu quero botar o outro e pronto.